Bem-vindos à conversa número 238, dedicada a uma limícola, a pequena narceja galega, uma espécie esquiva, difícil de observar e que eu até hoje só vi 3 vezes. Olá Zé, bem-vindo. Olá, Gonçalo. Tu só viste 3 vezes, eu devo ter visto duas, três talvez também, mas duas vi com certeza. Ah, e é como dizes, não é? É uma espécie extremamente difícil de encontrar. O que é que a torna tão difícil de encontrar? O seu mimetismo, acima de tudo, é uma espécie que consegue passar muito facilmente despercebida, em parte graças à sua plumagem críptica, que se confunde muito facilmente com o meio envolvente, e em parte graças ao seu comportamento, porque ela, perante a aproximação de uma ameaça, de um intruso, nomeadamente de um humano, ela, em vez de fazer o que faz a maioria das outras aves, que é levantar voo e fugir, ela fica completamente imóvel e nós podemos passar 2 metros ao lado da ave e não a vemos e ela não se mexe. E, portanto, O ela não se mexe é a confia. favor. Como? O não se mexe é a favor, fica ali que parece uma Sim, pedra. ela confia no seu mimetismo para passar despercebida e quando finalmente levanta, às vezes levanta literalmente aos nossos pés. E aí, pronto, aí quando a vemos já ela fugiu. Mas ela está muito, muito mimética. Portanto, isto também leva a pensar que a espécie, embora não seja propriamente comum, não será tão rara quanto o número de avistamentos pode sugerir. A primeira vez que eu vi isto foi em 29 de novembro de 1989 e eu resolvi, nesse dia, eu morava em Lisboa na altura e eu ainda não tinha carro, e então deslocava-me normalmente recorrendo a outros meios de transporte. Então fazia passeios de bicicleta, como eu já aqui referi, ou então ia a sítios onde pudesse ir de comboio. E um dos sítios onde eu costumava ir nessa altura, ia bastante, era ao Poulo do Boquilobo, que é uma zona úmida, classificada como reserva natural, que fica ali para as bandas da Golgã, entre Golgã e Torres Novas. Eu hoje em dia não gosto muito de ir ao Poulo, porque as restrições de acesso são tantas que acaba por ser difícil chegar às zonas mais interessantes, embora se possa ainda ver bastantes aves, mas os trilhos que estão marcados não permitem visitar as zonas mais interessantes e por isso eu nos últimos anos deixei de ir ao Pulo do Quilobo com regularidade. Mas na altura ia bastante, ia de comboio até Mato de Miranda e depois ia a pé. E então nesse dia fui com o meu amigo João Braga, que também era um observador de Lisboa, fomos os dois de comboio até ao Pulo e depois demos lá uma volta e chegámos a uma das zonas do Pulo que costuma estar permanentemente alagada, que se chama o Braço do Cortiço. Os observadores que frequentam habitualmente o Pulo conhecem esta zona. É uma zona que é uma lagoa apaludada que está mesmo junto à linha do comboio. Aquilo até se vê quando se passa de comboio. E junto ao Braço de Cortiço havia um abrigo do lado sul. Esse abrigo hoje já não existe. Hoje existe um do lado norte ou noroeste, assim mais do lado da linha do comboio. Mas havia um abrigo do outro lado, do lado sul ou sueste, que depois acabou por ser destruído com o mau tempo e foi desmantelado. E então eu e o João fomos até esse abrigo, que fica portanto, do lado nascente do Braço do Cortiço, e pusemos lá sentados a olhar para a zona com água. E a certa altura o João diz assim para mim: olha ali uma Limnocriptes. Ele usava os nomes científicos muito mais que eu na altura ainda não conhecia bem os nomes científicos. E eu, a tentar perceber o que era aquilo, depois percebi que ele estava a falar da Narceja galega e efetivamente à nossa frente, talvez a 50 metros, estava uma pousada muito quietinha, mas bem à vista ali no meio da água, ao pé dos caniços. E essa foi a minha primeira observação. Foi uma ave pousada que não chegámos a ver em voo. A segunda observação foi 7 anos mais tarde, no estuário do Sado, num passeio que eu fiz com o lendário Colmur, e a terceira observação foi mais de 20 anos depois, em 2017, perto de Vila Real de Santo António, foi uma que me levantou mesmo aos pés, como eu disse há pouco, que elas muitas vezes ficam quietinhas,
eu estava lá a percorrer uma zona de Sapal e de repente levanta assim uma à minha frente e que foi pousar lá mais adiante, mas eu nunca mais a voltei a ver. Portanto, foram estas as três escassas observações que eu fiz até hoje desta espécie. É certo que elas são mais numerosas e eu tenho um amigo que durante muitos anos se dedicava à caça de narcejas, especificamente, e então o que ele fazia era ele enfiava umas galochas e ia por dentro dos restolhos de arroz. Portanto, em vez de ficar nos caminhos, como muitos observadores e fotógrafos fazem, ele entrava de galochas pelos restolhos inundados à procura das narcejas. Ele levantava muitas e ele, de cada vez que entrava, levantava sempre umas quantas narcejas galegas. E às vezes ia-me contando, hoje vi duas, hoje vi três, hoje vi quatro, e portanto a sensação com que eu fiquei nessa altura é que se a pessoa entrar mesmo pelos restolhos de arroz ou outros terrenos inundados, que vai sempre acabar por dar com algumas narcejas galegas. Eu é que nunca fiz muito esse tipo de prospecção, porque se fizesse, se calhar já teria visto a espécie em mais ocasiões. Identificar a espécie, considerando que existe a narceja comum, que é, vá lá, muito parecida, quais é que são os fatores que se tem que procurar? Bem, esta narceja de facto é muito parecida com a narceja comum. Distingue-se essencialmente pelo menor tamanho, que por isso é que se chama também em espanhol, por exemplo, é a agachadiza chica, que significa chica, significa pequena, naturalmente, e pelo bico mais curto, que também é uma característica que acaba por distinguir esta espécie de outras espécies de narcejas que têm um bico muito longo. Esta narceja também tem um bico longo, mas não tão longo como as outras narcejas, e portanto acaba por ser o menor tamanho, o bico mais curto. E depois, quando olhamos com mais atenção, há mais alguns pormenores na plumagem que também podem ajudar, nomeadamente as riscas amarelas, assim douradas, que ela tem no dorso, são muito mais marcadas que as da narceja comum. A narceja também pode ter, mas as riscas da narceja galega são mais marcadas. Outra característica é que quando levanta voo, como eu disse muitas vezes já aos nossos pés, ela não tem o famoso voo em zigue-zague da narceja comum. Ela tem um voo um bocadinho mais bamboleante. Eu, das vezes que a via voar, fiquei com a sensação que quase parece uma borboleta gigante. Assim, tem umas asas arredondadas, tem umas batidas não tão rápidas como a narceja comum. Portanto, nós distinguimos logo pelo voo, que é uma espécie diferente. Resumindo, menor tamanho, bico mais curto, riscas amarelas muito marcadas no dorso e o voo que não é em zigue-zague. E mais curto, tipicamente também, não é? Ela não foge assim muito para longe. Não, normalmente não. Normalmente levanta, mas não como a narceja comum, que levanta muito alto e depois voa até perdermos de vista. A narceja galega, ela levanta, faz assim uma espécie de um arco e vai pousar 100 metros mais à frente, mas depois tu vais à procura e já não vês onde é que ela está, porque ela já se escondeu novamente. Portanto, ela, Até ela chegares lá, consegue já ela se mexeu para o outro lado qualquer, claro. ela consegue passar-nos a perna completamente, porque nós, por muito que achemos que é óbvio que ela está ali, não é muito fácil de encontrar, efetivamente. Também é verdade que eu, das vezes que a via voar e depois pousar, ela enfiou-se lá em sítios que estavam cheios de água e eu não me apeteceu enfiar por ali dentro para ir à procura da ave novamente. Mas sim, ela confia muito nessa sua capacidade de ficar quase invisível. Um aspecto, provavelmente consequência desta furtividade da espécie, que me levantou também aqui assim, a atenção a alguns aspectos, e um deles é este aqui, que é, olhamos, quando olhamos para o Atlas, em 2005 aparecia com data deficiency, portanto, ou seja, sem dados suficientes provavelmente para fazer um estudo como deve ser, eh, e indicava essa ficha no fim alguns ponteiros, nomeadamente a necessidade de estudar melhor a espécie. E 20 anos depois, acho que continuamos na mesma. Este estatuto DD, que é uma categoria que é
aplicada apenas a algumas espécies. O DD significa, como referiste, Data Deficiency. No livro, na lista vermelha, o que está referido, agora nesta edição de 2023, é que não existe informação adequada para avaliar o risco de extinção. Com efeito, não são conhecidos parâmetros básicos referentes a esta população, como tamanho e tendências. Isto, à primeira vista, sabendo nós aquilo que sabemos sobre a espécie, que não é muito, até parece fazer algum sentido. Mas depois, quando eu fui à procura de informação mais quantitativa, encontrei algo que me causou alguma perplexidade. É que a população desta espécie em Portugal, portanto, está num documento que vem no site da IUCN e da BirdLife com informação sobre a narceja galega, é apresentada não como um intervalo, como geralmente acontece, mas como sendo um valor muito preciso, que são 2.500, mais nada. Isto é um bocado estranho, porque, por exemplo, nós olhamos, estamos a falar da população invernante, nós olhamos para a mesma fonte, para a BirdLife, e a população invernante em Espanha está entre 2.000 e 4.000. Na Alemanha está entre 1.000 e 3.000. Na Holanda está entre 500 e 1.000. Portanto, tem ali um intervalo que varia entre um valor e o dobro, que normalmente permite-nos acomodar o grau de incerteza. Em Portugal não aparece intervalo nenhum, aparece apenas este valor, 2.500. Ora, eu não faço ideia de onde é que vem este valor, mas eu pergunto se há tanta certeza sobre ser um valor de 2.500, como é que se pode depois escrever na lista vermelha dizer que não é conhecido o tamanho da população? Portanto, há aqui alguma contradição. Ou seja, ou se conhece o valor que foi aquele que se pôs lá na tal ficha da BirdLife, que ainda por cima são essas fichas que foram usadas depois para indicar as estimativas populacionais no Atlas Nidificantes, ou então não compreendo muito bem como é que se pode afirmar que não há dados. É um bocadinho estranho, não consigo explicar. Ela nidifica lá para o norte da Rússia e norte da Europa, não é verdade? Assim mesmo lá para o Sim, norte. norte da Europa, mesmo norte, portanto é a metade norte da chamada Fino-Escandinávia. Fino-Escandinávia é um termo que designa o conjunto formado pela Finlândia e pela Escandinávia, que é bom lembrar que, ao contrário do que às vezes é referido, a Finlândia não faz parte da Escandinávia. Portanto, a Escandinávia, propriamente dita, é composta por 3 países, que é a Dinamarca, Noruega e Suécia. A Finlândia pertence aos chamados países nórdicos e, embora tenha uma bandeira parecida, não faz parte da Escandinávia. Portanto, nós podemos dizer Fino-Escandinávia. E, efetivamente, a narceja galega nidifica na metade norte da Fino-Escandinávia, com populações mais expressivas na Suécia, na Finlândia e na Rússia. Portanto, estes são os países que albergam a maior parte da população europeia. E a distribuição da espécie depois vai pela Rússia fora até quase ao Extremo Oriente. E a população invernante na Europa, de acordo com as estimativas da BirdLife, a população invernante é muito maior que a população nidificante, porque a população nidificante está estimada entre 15.000 e 38.000 casais, portanto estamos a falar entre 30 e 70 mil indivíduos, enquanto que a população invernante andará entre as 126 e as 138 mil. Portanto, muito maior. Recebemos uma série de indivíduos vindos da Rússia. Vindos da Rússia? Provavelmente sim, provavelmente sim. Mas atenção que estas estimativas que estão aqui também são muito variáveis e há países que não deram estimativas nenhumas. Por exemplo, o Reino Unido dá 110 mil, mas depois França dá 0. França dá 0, mas a Alemanha dá 3 mil, a Espanha 4 mil no máximo, mas a Irlanda também dá 0. Portanto, há países que não deram estimativas, talvez por causa desta ser uma espécie muito difícil de detectar e, consequentemente, de censar. Portanto, estes valores têm que ser encarados como aproximações e não como censos rigorosos. De qualquer forma, sim, eu concordo, até porque a zona de invernada na Índia parece ser relativamente pouco importante. Há muitas que vêm invernar à Europa e, acima de tudo, à África tropical também, porque isto é mais uma daquelas limícolas que
nós conhecemos, sobretudo do inverno, mas há muitas que estão por cá em passagem e que vão invernar na África tropical ao longo de uma faixa que vai desde o Senegal até à Etiópia. Portanto, se calhar Portanto, fazem aquelas rotas mais por leste, por oeste, não é? Portanto, pode acontecer, sim, é possível que sim. Na Europa, portanto, elas nidificam, falando agora da população europeia, nidificam então nos países nórdicos, a metade norte da Suécia, pontualmente na Noruega, mas a Noruega, não nos podemos esquecer que a Noruega é muito diferente da Suécia. A Suécia é um país essencialmente plano, com muitas florestas, mas em zonas planas e muitos lagos e pântanos. A Noruega é um país de montanhas e, portanto, tem muito menos habitat para estas aves de hábitos aquáticos que nidificam em lagos. Tem algumas, mas só para se ter uma noção, a estimativa da população nidificante na Suécia anda entre as 6 mil e os 12 mil casais, e na Noruega entre 500 e 1000, portanto, muitíssimo menos. Agora, o que se vê no mapa comparativo do EBBA é uma grande diminuição na Suécia, na parte sul. Mas, por outro lado, na Finlândia aumentou na parte sul. Portanto, eles referem no texto que isto pode ter a ver com esforços de prospecção diferentes entre os dois atlas, mas na Suécia não há dúvida que elas encolheram na parte sul, portanto, podem estar ali a regredir para norte. Quem vê o mapa comparativo, não parece que é só na parte sul, aquelas zonas de grande densidade onde ela também nidifica, ou supostamente nidificava, não sei, também aparece ali cheia de quadrículas cor de laranja. Sim, mas é mais na parte sul, se reparares, onde tem a maior mancha mais contínua de cor de laranja, é na parte sul da área de distribuição. No sul, quando eu digo sul, Sim, estou a sim, dizer sim, no centro da sim. Suécia, é o centro da Suécia, mas que é a parte sul da área de ocorrência. Ok, ok, ok. Ou seja, não é o sul do país que eu estou a dizer. A Uhum. mancha cor de laranja é no meio da Suécia, portanto, já muito para norte de Estocolmo, mas no limite sul da área de distribuição. Era neste sentido. Ok. Agora, Que corresponde ao fim e ao cabo àquelas áreas de maior abundância, ou seja, eu a sul da área de maior abundância sim, porque a área de maior abundância ainda é mais lá para é cima, é mais mesmo na acima, Lapónia, certo, né? certo. É mesmo na Lapónia. É na parte sul, até porque, como nós já falámos anteriormente, estas diminuições muitas vezes dão-se nas populações marginais, quando as condições se começam a degradar. Uhum. Agora, na Finlândia, por outro lado, parece estar a aumentar um pouco, portanto, às vezes nem sempre é muito claro porque é que isto acontece. Agora, uma coisa muito curiosa que eu descobri acerca desta espécie, que é uma singularidade, digamos, entre as limícolas, é o facto de elas ficarem impedidas de voar durante algum tempo após a reprodução. Um bocado como acontece com os patos. E porquê? Porque elas fazem a muda das primárias toda de uma vez só. Aquilo que acontece com os patos, sabes o que é que eu estou a falar, não é? Certo, certo. Nos patos, aquilo que se chama a época de eclipse, não é? Sim, a época de eclipse, porque eles aí adquirem mesmo uma plumagem mais discreta, porque ficam impedidos de voar. Esta espécie não precisa de adquirir uma plumagem mais discreta, porque ela já tem uma plumagem discreta, não é verdade? Certo, certo. Agora, o que diz isto está escrito no site da BirdLife, na secção dedicada à ecologia da espécie, em que eles dizem que a espécie, a narceja galega, nidifica de maio até ao início de setembro, em casais dispersos, mas que depois, antes da migração, os adultos atravessam uma fase em que não conseguem voar, porque as primárias são mudadas de forma síncrona. Portanto, é exatamente como acontece com os patos. Não acontece com as outras limícolas. Acontece com mais algumas aves aquáticas. Acho que os mergulhões também acontece isso. Com os patos, como já falámos, mas com a narceja galega também. Portanto, elas fazem essa muda síncrona, talvez para ser mais rápida. Não sei se é esse o motivo, mas o facto de mudarem sincronamente tem como custo que não conseguem voar durante algum tempo, mas também significa que a muda é completada mais rapidamente porque as penas crescem todas de uma vez. E depois então é que fazem a migração para sul. Isto só os adultos, os juvenis não, porque os juvenis, como têm penas novas, não precisam estar a mudar as penas das asas logo a seguir a nascerem.
Pois isso, se calhar, também lhes facilita, o facto de terem penas novas também lhes facilita e acaba por, se calhar, corresponder a um custo energético mais baixo em termos da migração, não é? Talvez, porque as penas, como nós sabemos, têm que ser renovadas uma vez que elas se vão estragando com o uso. Quer pelo voo, quer pelo facto de, às vezes, quando estão no terreno, irem raspando na vegetação e outras coisas, as penas vão se estragando e é por isso que as aves substituem as penas anualmente. A frequência da muda varia um bocadinho com as espécies, mas as penas são substituídas. Só que a narceja galega tem esta particularidade de fazer a muda das asas, então, de forma síncrona. O habitat de nidificação é em lagos, mas assim, lagos tipo águas pouco profundas, como paúis, não é? E pântanos no meio das florestas nórdicas, que é também um bocado o tipo de habitat que elas depois gostam de frequentar nas zonas de invernadas, que são águas pouco profundas, com vegetação emergente, por exemplo. Os arrozais também, não é? Restolhos de arroz, desde que tenham água, porque elas andam sempre ao pé da água, portanto, zonas assim inundadas, e elas aparecem e estão presentes durante o inverno. O que se viu em Espanha, concretamente, é que a maioria dos registros da espécie acontecem entre outubro e abril, dos registros publicados. Há muito poucos registros entre maio e setembro. Portanto, claramente o padrão de uma espécie invernante, e os 2 meses com mais registros são dezembro e janeiro. Portanto, isto é. E em Portugal não sei se já foi feita uma compilação destas ocorrências, mas eu penso que seria um padrão semelhante. Em termos de taxonomia, esta já foi Scolopax. Já sim, senhor. Como, aliás, outras limícolas, eu penso que já referi anteriormente que, se não foi aqui nas conversas, foi nos webinários, que a narceja comum, portanto, a galinago galinago, que foi descrita inicialmente pelo nosso amigo Carlo Linneu, também foi descrita como sendo Scolopax galinago, isto em 1758. A narceja galega é descrita por um outro ornitólogo que é o Brunisch, acho que se lê Brunisch, em 1764, portanto 6 anos depois. Era o Morten Brunisch, que era um zoólogo dinamarquês. Ele descreve a narceja galega em Kristiansø, que é uma localidade da Dinamarca, precisamente. Ora, isto foi apenas 6 anos depois da descrição do Linneu para as galinholas e para a narceja comum, e então ele, para já, manteve o género Scolopax e chamou-lhe Scolopax minima, portanto, quer dizer galinhola minúscula. É o que isto significa, foi publicado num trabalho chamado Ornitologia Borealis. Depois, mais tarde, esta ave passa para o género Limnocryptes, que é onde ela se encontra atualmente. Não sei se, entretanto, passou por outros géneros, é possível que sim, porque, como sabemos, as espécies às vezes andam a saltitar de uns géneros para os outros. O género Limnocryptes é proposto por um naturalista alemão chamado Friedrich Boy, em 1826, portanto já há uns 60 anos depois da descrição, e o género Limnocryptes, apesar de ser uma palavra difícil de dizer, é uma palavra muito rica de significado, porque é uma palavra que vem do grego, em que limno significa paul, vem do grego limne, que significa paul. Paul, ou enfim, um pântano, não é? E criptes vem de criptes, que significa aquele que se esconde, um espião. Originalmente era um membro dos serviços secretos espartanos. E a palavra deriva de cripteos, que significa estar escondido. Portanto, limnocriptes significa aquela que se esconde nos pântanos. E se lhe a isto juntarmos o mínimos, significa, podemos dizer, a pequena que se esconde nos pântanos. Portanto, o nome é extremamente descritivo, se tu reparares. E eu acho piada a entender os significados dos nomes científicos, porque primeiro isso torna mais fácil aprendê-los, em vez de estarmos a decorar, nós sabemos o que significa,
e por outro lado é uma forma também de aprendizagem em termos dos significados, porque estes nomes não foram escolhidos ao acaso. Portanto, chamar uma ave pequena que se esconde nos pântanos é descritivo, quer em termos morfológicos, quer em termos comportamentais, quer em termos de habitat. Já reparaste? Portanto, o nome contém estas três valências. Este género Limnocriptus tem mais espécies ou é só esta? Eu penso que é só esta, mas vou confirmar só para não estar aqui a enganar-me. Eu penso que Limnocriptus, sim, confirmo, Limnocriptus é apenas a Narceja galega, não tem mais nenhum. Uhum. Portanto, e também não tem subespécies. A Limnocriptus mínimos, sim, não tem subespécies, ou seja, é uma espécie monotípica, é o que nós chamamos. Portanto, não há cá subespécie nominal, nem sem ser nominal, é só Limnocriptus mínimos sem mais nada. Uhum. Um, Em termos de. Há pouco estávamos a falar da questão do Estatuto de Conservação aparecer como data deficiency e a questão que correu-me na altura, não quis interromper-te, mas uma das questões que aqui poderia estar por trás disso também é: será que o facto de, basicamente, para ela ser observada, ser necessário perturbá-la, é um aspecto, digamos, tido em consideração para não se estudar melhor esta espécie? Não creio que seja isso, porque há muitas outras espécies que são muito mais fáceis de observar, em termos, por exemplo, para fazer censos, e elas também não são estudadas. Portanto, eu, acima de tudo, eu acho que não são estudadas porque há poucos recursos dedicados a estudar e a fazer censos das aves. Há muitas aves que não são alvo deste tipo de estudos, eh, e, portanto, há um déficit de informação. Seria necessário haver mais gente e mais recursos disponíveis para estudar. Não acho que o facto de ser necessário perturbar seja forçosamente impeditivo, porque há técnicas de contar as aves minimizando a perturbação. Nós só temos é que aprender uma forma de, tal como, por exemplo, às vezes se contam colónias de determinadas aves, elas são contadas à distância para não perturbar a colónia, mas há técnicas para observar. Aqui nós podemos dizer, mas para ver estas aves se calhar era necessário levantá-las. É verdade, mas isto também pode ser feito por amostragem, ou seja, não é necessário estar a perturbar as aves todas. Basta fazer uma amostragem e depois fazer extrapolações com base no habitat. E por outro lado, também vamos ver uma coisa: eu sei que hoje em dia está um bocado na moda diabolizar a perturbação. E se é verdade que a perturbação pode ser nociva para as aves, também é verdade que as aves só conseguem sobreviver porque conseguem reagir à presença de ameaças. Ou seja, os humanos não são os únicos fatores de perturbação, há uma série de outros predadores, alados e terrestres, e as aves têm que aprender a defender-se, e, portanto, desde que nós não estejamos a perturbar gratuitamente, e atenção, eu estou a dizer isto, eu não quero estar com isto a dizer que os fins justificam os meios. O que eu estou a dizer é que a perturbação, ainda que possa ser nociva para as aves, não é necessariamente o fator mais adverso em termos de conservação. E, portanto, se for feita. Isso seria muito mais crítico, provavelmente, em zonas de nidificação do que propriamente aqui em zonas de invernada, diria eu Sem também. dúvida, porque a perturbação em zonas de nidificação pode afetar o sucesso reprodutor. Agora, perturbar a ave, levanta-se, vai para outro sítio mais sossegado. Se nós não estivermos continuamente atrás da ave, aquilo é um evento pontual. Nesse aspecto, obviamente, a caça é mais nociva, porque a caça vai abater os indivíduos e resulta na morte das aves. Não é o caso aqui. Portanto, obviamente, o que eu quero dizer com isto é: eu não diabolizo a perturbação no sentido de chegar àquela posição extrema e não se pode perturbar as aves. Nós não devemos perturbar as aves gratuitamente. Agora, se o objetivo for fazer um determinado censo, devem ser estudados métodos que permitam obter o máximo de informação com o mínimo de perturbação. É este o equilíbrio que eu acho que faz sentido procurar, seja para esta espécie, seja para qualquer outra. Portanto, obviamente que há aqui aspectos que é necessário estudar para se conseguir obter esta informação sem causar estes danos. Agora, qualquer que seja as espécies que nós estamos a censar, há sempre algum grau de perturbação. Portanto, temos que ter consciência disso e temos que tentar encontrar abordagens responsáveis precisamente para minimizar esses danos. E depois, se calhar, também, como nem sequer se suspeita de que esta ave possa nidificar aqui, acaba por não ter o interesse do ponto de vista de atlas, digamos assim, das aves nidificantes, não é?
Para o Atlas não, porque elas de facto só nidificam lá para cima dos 60 e tal graus norte, portanto não creio que haja sequer a hipótese remota delas nidificarem por cá. Não é como a outra narceja que ainda temos ali uma ligeira suspeita de que ela possa nidificar lá para o norte, não é? Ainda pode nidificar no Jerez, a narceja comum, mas neste momento já nem isso é certo que ainda aconteça. Sim, senhor Gonçalo, muito obrigado. Queres deixar aqui alguma dica para a próxima conversa ou fica a A ser feita? próxima conversa vai ser sobre um anatídeo. Não vou ainda revelar qual é. Terão que esperar mais uns dias para saber a resposta. Obrigado, até à próxima então. Obrigado, Zé. Obrigado a todos.